Concordância de novo, tá, gente? Estamos aqui na parte de concordância para você não se perder aí nas correções. Assinale a alternativa em que a frase está de acordo com a norma padrão da concordância. E tanto faz nominal verbal, mas a dica que eu dou sempre para o candidato é procura um verbo. Né? Vai pelo verbo que você tenta por eliminação. Dá uma pausa aí para fazer isso. Letra B de bola, carregar livros pesados não pode ser. Bom, vamos fazer a pergunta aí, né? O que não pode ser algo bom? Ele responde o carregar livros. A gente até tratou sobre isso, que é o chamado sujeito oracional. O sujeito oracional é aquele sujeito que ele funciona como um sujeito, mas ele apresenta um verbo no infinitivo. Tá vendo aqui, ó? Então, carregar livros pesados é o sujeito que é o sujeito da oração. E ele apresenta um verbo que é o núcleo dele, núcleo do sujeito, que é um verbo no infinitivo. E quando o sujeito é oracional, o verbo que vai ser conjugado por ele vai ficar no singular. Tá? Dessa forma, então, carregar livros pesados é que pode não ser algo tão bom. Olha a errada aqui, ó. Aí não é viu, é viram. O verbo ver deve concordar com o núcleo crianças, crianças que viram. Né? Então, isso flexiona no plural. Aqui é modernos, né? Por que modernos? Porque ele vai concordar com pais. Pais de outras gerações são menos modernos. O pronome os aí também se refere aos pais. Então, pais de outras gerações são menos modernos que aqueles. Esse os está representando aqueles. Quando a gente tem o, a, os e as, ele vem acompanhado de uma preposição de, se você trocar por aquele, aquela, aqueles, aquilo, você vai ver que esse os aqui, ele vai representar este pronome aqui, ó. Tá no lugar do aqueles aí. Ele não é um artigo como muita gente pensa. Desnecessário, ele concorda com algo, né? O adjetivo desnecessário vai concordar com algo. Então, esse algo aqui é invariável, o adjetivo vai ficar aqui no masculino singular. Rastrearam-se, as compras foram rastreadas. Esse se funciona como partícula passivadora. Então, as compras do cidadão aqui, ela vira um sujeito chamado sujeito paciente. E o verbo concorda com esse núcleo. Ó, troca aqui, ó, as compras do cidadão foram rastreadas, né? A gente troca por uma voz passiva analítica aí, tá? E aí eu vou trazer até uma observaçãozinha para vocês, a diferença do se como partícula passivadora e o se como índice de determinação do sujeito. Tem uma tabelinha aí para você acompanhar, né? Olha aqui, ó. Partícula se concorda com o sujeito, no caso o núcleo do sujeito, que é o elemento que recebe a ação do verbo. E aqui, ó, liga-se a verbos que aceitam o objeto direto. São verbos que têm aqui um objeto direto, ok? Ó? Então, ó, consertam-se celulares são consertados. Ouviram-se os pássaros são ouvidos. Dedicam-se muitas horas às causas sociais, muitas horas são dedicadas. Pagar-se-ão os aluguéis serão pagos. E desse lado aqui, o índice de determinação do sujeito, que vai obrigar o verbo a ficar no singular aqui, ó. Então, aqui a gente tem verbos, a palavra ser ligadas a verbos que são transitivos indiretos, tem preposição, são intransitivos que não têm complemento e ligação. Olha o exemplo aqui, ó. Desconfiou-se das, a preposição de, ó. Trata-se de, né? Dormir, que é um verbo intransitivo, e o estar aqui, que é um verbo de ligação. Então, do lado direito da sua tela, o verbo fica no singular com a palavra se. Do lado esquerdo aqui da sua tela, o verbo concorda com o núcleo do sujeito a que se refere, ok?